Os imortais, eles se referem a seres que já passaram por inúmeras encarnações, tá? Eles já superaram tudo o que nós ainda estamos superando, que é a dualidade, o ego, o apego à matéria, e eles não precisam mais reencarnar compulsoriamente como nós. Nós estamos num ciclo de reencarnação compulsório. Queira ou não queira, você vai precisar reencarnar em algum momento depois de desencarnar. Então você vai trabalhar, você vai estudar, vai se aprimorar e aí vai ser programada uma nova reencarnação. Isso é compulsório, tá? Cedo ou mais tarde você vai ter que fazer isso. Eles não precisam mais, eles não estão mais nesse ciclo compulsório. E eles permanecem em planos mais superiores da consciência e servem como instrutores e trabalhadores da luz que estão lá para auxiliar a evolução de outros seres, tá? Esses espíritos, os imortais, como eu falei, eles não estão mais presos ao ciclo de sofrimento, né? Como nós. Ao contrário, eles escolheram permanecer próximos aqui da Terra, né? Ou de outros mundos em transição, assim como nós, para guiar a humanidade, para guiar outras consciências, mesmo podendo habitar esferas muito mais sutis e elevadas, eles preferem ficar. Entre eles, a gente pode citar mentores pessoais. Existem alguns mentores pessoais, claro que não são todos, já são considerados imortais, tá? Não estão mais na roda encarnatória, e que acompanham divinamente alguns espíritos, né? Espíritos como, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, né? Que talvez vocês conheçam na literatura espírita. Esses já não precisam mais da vida física, mas eles reencarnam por missão, tá? Seres como Jesus, Buda, Krishna, que atingiram o mais alto grau de consciência, o mais alto não, porque é infinita a evolução, né? Atingiram um grau muito elevado de consciência, se tornaram Cristos, regentes espirituais de planetas ou civilizações. Eles não são, esses espíritos que eu citei, os imortais, eles não são considerados seres crísticos, tá? Mas eles estão mais elevados do que nós, do que mestres espirituais, tá? Então, esses espíritos, eles já não reencarnam mais por necessidade kármica. Se eles voltam para a matéria, é por missão voluntária, tá? Então, eles habitam esferas elevadíssimas, né? Eles têm muita lucidez, muita sabedoria e também muita responsabilidade, né? E eles são instrutores, são guias espirituais de grupos inteiros, de consciências inteiras, tá? Não é de um ou outro, é uma consciência, é de várias consciências e vários espíritos. No caso de Emmanuel, para quem não sabe, Emmanuel foi o guia espiritual de Chico Xavier. Tem livros, um livro chamado Há Mais de 2000 anos e 50 anos depois, são 2 livros. Ele relata as encarnações dele mesmo, né, que eram muito antigas, e ele deixa muito claro que a sua última vida física, né, encarnada, foi há muitos séculos, tá? Então, hoje ele atua como mentor e não está mais preso à roda de encarnações comuns, tá? No caso do André Luiz é o autor espiritual da série Nosso Lar, né? Ele foi um médico quando estava aqui na Cruz, e ele desencarnou e ele aprendeu tanto, mas tanto nos planos sutis, e desde então ele evoluiu, ele estudou, trabalhou, e ele se tornou um espírito altamente consciente e pôde escrever diversas obras aqui que mudaram a espiritualidade no Brasil, né? Ele não é um Cristo, mas é um imortal em construção, né, já muito além de nós, né, a maioria de nós encarnados, né. No caso da Joana de Ângeles era um espírito que inspirava Divaldo Franco aqui quando ele estava encarnado, né. As mensagens de Joana trouxeram muita sabedoria psicológica e espiritual para nós, né. E a tradição espiritualista aponta que ela já alcançou níveis muito elevados de consciência e já atua como instrutora da humanidade. Então são espíritos que não pertencem mais à roda compulsória da encarnação e atuam como mentores de consciências de planos inteiros, tá? Então, como eles não estão mais presos à roda de sofrimento, que nem nós, eles são considerados imortais, tá? São espíritos, digamos assim, libertos dessa roda, né? São conscientes, são servidores da luz. Eles não são cristos planetários, mas eles já atuam como mestres, né? Guiando outros na caminhada evolutiva.
E o que os imortais fazem, basicamente? Que de básico não tem nada. Bom, é muita coisa. Eles inspiram ideias, insights, intuições, eles protegem grupos espirituais inteiros, e grupos encarnados aqui, e os encarnados, obviamente, também. E eles participam de planos estratégicos para o progresso da humanidade, também trabalham na reestruturação do plano astral, de colônias espirituais, ajudam no resgate dos espíritos em sofrimento, inclusive lá no umbral profundo, tá? E eles se manifestam através da mediunidade de muitos, né? Os sonhos, das sincronicidades, né? Sempre apontando o caminho para nós, meros mortais, digamos assim, né? Então, às vezes, você começa a perceber uma série de números repetidos, é o chamado espiritual, e os seres ascensionados como os imortais são responsáveis por isso, tá? Essas sincronicidades, esses chamados, essas intuições que vêm da alma para você modificar e sair da prisão da matéria, né? No livro Nosso Lar, ou Missionários da Luz também, tem Senhores da Escuridão, do Robson Pinheiro, eles mostram como que os imortais fazem, né? Como que eles trabalham em plena atividade, né? Organizando equipe, planejando missão, orientando os encarnados, desencarnados, né? E eles também são responsáveis, galera, por planejar reencarnações coletivas e também algumas individuais, tá? Então são eles que participam muitas das vezes da programação espiritual de cada espírito antes da encarnação, né? Escolhem famílias, locais, dificuldades, talentos, as provas necessárias para a evolução. Em grandes ciclos, né, eles ajudam a organizar as ondas de reencarnação de grupos inteiros, assim, de almas para cumprir cada missão específica necessária para a evolução. E eles também atuam nas colônias espirituais. Eles são responsáveis pela administração, pela direção, orientação das colônias, né? Tem várias, Nosso Lar, Alvorada Nova, Moradia, Redenção e milhares de outras, né? E eles ajudam a acolher os espíritos recém-chegados, né, recém-desencarnados, e tratar eles após o trauma, porque a encarnação é um trauma. Aqui o espírito ele é traumatizado. Por isso que muitos têm medo de vir para cá encarnar, né? Mas só que é aqui que o jogo acontece da evolução, né? Ajudam também a tratar depois doença, perturbação mental, né? Muitos espíritos chegam lá perturbados, né? E eles também fazem o resgate de espíritos aprisionados no umbral. Então eles lideram missões de resgate em regiões densas, onde tem milhões de espíritos que permanecem lá em sofrimento, como todos sabem, né? E eles também comandam equipes de socorro espiritual, muitas vezes em situação de alto risco energético. O que é considerado alto risco energético? Quando é muito denso, quando você tem que descer lá na crosta abissal para desmantelar laboratórios das trevas, agir contra magos negros que estão influenciando o livre-arbítrio da maioria, né? Então eles desfazem magias, desobsessões e enfrentam as legiões das trevas, né? E também aqui, para nós encarnados, são eles que inspiram ideias, as artes, as ciências, as descobertas tecnológicas, ou biológicas, ou químicas, físicas, né? Muitos gênios da ciência, da música, da medicina, da espiritualidade, eles foram inspirados pelos imortais. Então são eles que ficam soprando as intuições em determinados momentos, facilitando esse salto, né, de consciência para a humanidade. E muitos grandes avanços morais e sociais, eles têm origem em sugestões sutis dos seres imortais. Então, aonde tiver evolução, grande avanço, descoberta, tem o dedo dos imortais, tá? Eles também influenciam decisões globais. Eles reúnem conselhos espirituais planetários, decidindo qual que é o melhor rumo para os ciclos evolutivos da Terra. Entende? São eles que fazem esses planejamentos. Eles orientam líderes encarnados, tá? Por meio de inspirações, por meio de desdobramentos, sonhos, né? Visões e influências indiretas para tentar conduzir os encarnados aqui, os líderes encarnados, para da melhor maneira possível eles conduzirem a sociedade, né? E muitas vezes eles também impedem catástrofes ou também aceleram transformações dentro do limite do livre-arbítrio coletivo. Então, às vezes, eles são capazes de evitar um terremoto, mas às vezes são capazes de intensificar ele ou adiantar, acelerar ele,
para que haja um reequilíbrio. Tudo tem um propósito, tá, pessoal? Nada acontece, não tem um grão de areia que se mova aqui na Terra sem que não haja um planejamento estratégico para ajudar a nós na evolução, ajudar nós no nosso despertar espiritual, tá? Então, eles também participam dessa transição planetária, isso daí que está acontecendo agora, né? Que o planeta está saindo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Eles estão auxiliando diretamente o planeta nesse momento, tá? Então, eles monitoram esse salto vibracional da Terra, né? Do mundo aqui de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, vocês podem perceber esse salto vibratório, o que basicamente é. Se vocês acompanharem a frequência Schumann, digita no Google lá e tem semanalmente lá a atualização dela, tá? O planeta Terra, ele vibra numa média de 7 Hz. Essa é a frequência média da Terra. E às vezes vem um pico de vibração que pode passar de 50 a 60 Hz. Então esses saltos de vibração, eles estão aumentando cada vez mais a sua frequência, né? O tempo, os intervalos, para que nós despertemos para um mundo espiritual. Então, isso acessa até a pessoa mais cética. Às vezes aquela pessoa mais cética, ela começa a sentir uma coisa diferente dentro dela. Às vezes os sonhos se tornam mais lúcidos, os chamados se tornam mais lúcido, né? Então essa pessoa, ela vai acessando cada vez mais essa parte que está intrínseca nela, que é a espiritual, que ela ainda não se deu conta, né? Então esse salto vibratório vai acontecer cada vez, vai trazer cada vez mais lucidez para nós, e para aqueles que ainda não acreditam vai trazer despertar. Então, eles também fazem todo o preparamento do retorno de espíritos missionários para auxiliar no novo ciclo da Terra. Então lembra, pessoal, a Terra nunca deixou de ter espíritos missionários aqui, que vem trazer expansão da consciência, tá? Espíritos que têm missão de vir aqui e transmitir a mensagem, propagar ajuda, propagar o despertar da consciência, tá? E isso vai aumentar cada vez mais. As próximas encarnações aqui vão trazer aqui para a Terra espíritos elevadíssimos para ajudar no nosso trabalho de despertar da consciência geral, tá? E eles também trabalham nos planos espirituais durante o nosso sono. Quando a gente dorme, esses espíritos, eles muitas vezes nos levam para salas de aulas, tá? Para hospitais ou centros de tratamento no plano sutil, para ou nos tratar, ou para nos ensinar, ou para nos curar. Então, eles que ajudam nessa parte também. E esses seres, eles são instrutores, terapeutas, monitores, mentores em encontros astrais, e eles fazem toda essa ajuda quando a gente não percebe, quando a gente está dormindo. Muitas vezes a maioria de nós não desdobra consciente ainda, né? Então eles fazem toda essa preparação. E eles também coordenam tecnologias espirituais muito avançadas, tá? Então eles utilizam recursos de magnetismo, né? De esferas magnéticas, de cápsulas de regeneração perispiritual, que regeneram o nosso corpo espiritual, câmaras vibracionais e muitas outras tecnologias que a ciência aqui da Terra ainda não sabe nem, desconhece de longe o que é isso, entende? E eles são exímios manipuladores de energia, né? Manipuladores da luz, manipuladores do som, frequência, e isso com precisão cirúrgica, tá? Para curar, para proteger, para despertar a nossa civilização. E eles também atuam muito silenciosamente nos momentos de crise, em guerras, pandemias, desastres, né, colapsos sociais. Muitos imortais, eles atuam nos bastidores para minimizar o sofrimento e ajudar a resgatar ali milhares de espíritos que vêm ao desencarne, né? E eles também enviam intuições de paz, de solidariedade, de lucidez aos grupos encarnados ali no meio do caos. E eles fazem parte do plano divino de amor e evolução. Eles são braços, né, da vontade divina, trabalhando com muito amor, com muita sabedoria, com muita justiça.